Bomba. Sâmia Bonfim zomba de Nicolas Ferreira e lhe dá resposta que a deixa furiosa. Silêncio tomou conta do plenário quando as luzes se acenderam no palco principal. As câmeras de TV posicionadas estrategicamente capturavam cada movimento, cada expressão. O debate que estava prestes a acontecer era aguardado há semanas. 2 deputados com visões radicalmente opostas, trajetórias distintas e uma rivalidade que crescia a cada interação nas redes sociais. De um lado, Sâmia Bonfim, conhecida por sua postura firme e discursos eloquentes em defesa de pautas progressistas. Do outro, Nicolas Ferreira, jovem político conservador, que havia conquistado milhões de seguidores com seus vídeos polêmicos e posicionamentos incisivos. O mediador do debate, um jornalista veterano de cabelos grisalhos, ajustou o microfone e dirigiu-se à audiência. O que veremos hoje não é apenas um debate sobre políticas públicas, mas um confronto de ideias fundamentais sobre o futuro de nossa nação. Quem sairá vitorioso desta arena de ideias? Quem terá os argumentos mais sólidos? Preparem-se para descobrir. A tensão era palpável. Nas redes sociais, milhares de pessoas já comentavam ao vivo, escolhendo lados antes mesmo que a primeira palavra fosse pronunciada. Ninguém poderia prever o que aconteceria nas próximas 2 horas. Ninguém imaginaria o desfecho surpreendente que mudaria para sempre a trajetória política desses 2 representantes. O início do confronto. Primeiro tema em discussão era a reforma educacional proposta recentemente. Sâmia foi a primeira a falar, com um tom confiante e um sorriso sereno. A educação é a base de qualquer sociedade que se pretende justa e igualitária, começou ela. O projeto que defendemos visa democratizar o acesso ao conhecimento, criar oportunidades para todos, independentemente de sua origem social. É sobre construir pontes, não muros. Seu discurso inicial foi aplaudido por parte da plateia. Quando o microfone passou para Nicolas, ele ajustou sua postura, olhou diretamente para as câmeras e respondeu: Concordo que a educação é fundamental, mas discordo completamente do caminho proposto pela deputada. O que vemos nesse projeto é mais ideologia e menos conteúdo. Precisamos de excelência acadêmica, mérito e valorização dos professores que realmente ensinam, não doutrinam. A plateia reagiu novamente, desta vez com aplausos vindos do outro lado do auditório. O clima esquentou quando Sâmia pediu direito de resposta. É curioso como alguns usam a palavra ideologia apenas quando se referem a ideias diferentes das suas. Toda educação carrega valores, deputado. A questão é: quais valores queremos transmitir às próximas gerações? Inclusão ou exclusão? Diálogo ou imposição? Nicolas sorriu, como se esperasse exatamente aquela resposta. Veja como a deputada confirma meu ponto. Ela fala em valores, eu falo em matemática, português, ciências. Nossos alunos estão nas últimas posições nos rankings internacionais, mas parece que alguns estão mais preocupados em promover agendas específicas do que em ensinar o básico. O debate esquenta à medida que o debate avançava para temas como segurança pública, economia e saúde, o tom se tornava cada vez mais acalorado. As interrupções começaram a surgir, os gestos ficaram mais enfáticos e as expressões faciais revelavam mais do que as palavras. Durante a discussão sobre segurança pública, um momento particularmente tenso ocorreu. Os dados não mentem, deputada, afirmou Nicolas, segurando um gráfico em suas mãos. Nas cidades onde políticas mais rigorosas de combate ao crime foram implementadas, os índices de violência caíram drasticamente. Sâmia ajustou os óculos e respondeu com calma estudada. Interessante como o deputado seleciona os dados que lhe convêm. Se olharmos para o panorama completo, veremos que as políticas meramente punitivistas falham a longo prazo. O que precisamos é de prevenção, investimento social e oportunidades reais para os jovens. Típico discurso vazio da esquerda, interrompeu Nicolas. Enquanto vocês falam em investimento social, famílias perdem seus entes queridos para a violência. É fácil teorizar quando se vive em condomínios fechados. O mediador tentou intervir,
mas Samia já estava de pé. O deputado fala como se tivesse o monopólio da preocupação com as famílias brasileiras. Eu venho de uma comunidade que sofre diariamente com a violência e sei exatamente do que estou falando. Não aceito que use o sofrimento alheio como ferramenta política. A plateia estava completamente envolvida, com reações audíveis a cada argumento. As redes sociais fervilhavam com comentários, memes e análises em tempo real. Ninguém ousava desviar o olhar das telas. O momento da zombaria, ou ponto de virada do debate, veio quando discutiam políticas de assistência social. Nicolas defendia uma revisão completa dos programas existentes, argumentando sobre eficiência e foco nos realmente necessitados. Samia balançou a cabeça com um sorriso irônico que não passou despercebido pelas câmeras. Quando chegou sua vez de falar, ela mudou completamente o tom. Sabe o que é fascinante, deputado? Como alguém que nunca precisou de assistência social se sente tão confortável para decidir quem merece ajuda e quem não merece. Ela fez uma pausa teatral. É quase como se eu, que nunca joguei futebol profissionalmente, tentasse explicar ao Neymar como bater um pênalti. Risadas ecoaram pelo auditório. Nicolas manteve o semblante sério. A deputada recorre ao deboche quando faltam argumentos, respondeu ele. Não preciso ter passado fome para entender a importância de políticas eficientes que realmente tirem pessoas da pobreza em vez de mantê-las dependentes do Estado. Samia então intensificou. Veja só, agora o deputado é especialista em pobreza, o mesmo que votou contra o aumento do salário mínimo, contra a ampliação da merenda escolar, contra o financiamento de moradias populares. Talvez devêssemos criar um novo prêmio, o Oscar da hipocrisia política. As risadas aumentaram e as câmeras capturaram Nicolas apertando o punho sob a mesa. O mediador tentou intervir, mas Samia continuou. E o mais impressionante é a capacidade do deputado de se apresentar como defensor dos valores familiares, enquanto apoia políticas que destroem famílias inteiras. Diga-me, deputado, qual valor familiar está sendo defendido quando uma mãe não consegue alimentar seus filhos porque o programa que a ajudava foi cortado com seu voto favorável? A resposta que chocou o clima no estúdio era de tensão absoluta. Nicolas pediu direito de resposta, que foi concedido pelo mediador. Ele se levantou, ajustou o microfone e, surpreendentemente, seu tom mudou para algo mais controlado e reflexivo. A deputada acha que me conhece, acha que sabe de onde venho e o que defendo. Permite-me contar algo que nunca compartilhei publicamente. O silêncio tomou conta do auditório. As câmeras se aproximaram de seu rosto, captando cada nuance de sua expressão. Minha mãe foi beneficiária de programas sociais por 3 anos. Éramos 5 irmãos, e houve momentos em que não sabíamos se teríamos o que comer no dia seguinte. A diferença fundamental entre minha visão e a da deputada não é se devemos ou não ajudar quem precisa. Claro que devemos. A diferença está em como fazemos isso. Samia parecia surpresa com a revelação. Nicolas continuou. O que defendo é um sistema que não apenas dê o peixe, mas ensine a pescar. Que trate os cidadãos como capazes, não como eternos dependentes. Que crie oportunidades reais de mobilidade social, não apenas cheques mensais que mal cobrem o básico. O auditório estava em absoluto silêncio. Quando votei contra aqueles projetos que a deputada mencionou, não foi porque sou insensível ao sofrimento alheio. Foi porque li cada um deles por completo, algo que duvido que muitos aqui tenham feito, e vi as falhas estruturais, as brechas para a corrupção, os mecanismos que perpetuam a pobreza em vez de combatê-la. Ele fez uma pausa, olhou diretamente para Samia. É fácil aparecer como herói quando se defende dar dinheiro sem critérios. É muito mais difícil propor soluções sustentáveis que realmente mudem vidas a longo prazo. É disso que nosso país precisa. Menos showmícios e mais políticas baseadas em evidências, não em emoções. O clímax inesperado à resposta de Nicolas gerou um impacto visível em Samia, que parecia reorganizar seus pensamentos. Quando recebeu novamente o microfone, todos esperavam uma réplica contundente, mas ela surpreendeu. Agradeço ao deputado por compartilhar sua história pessoal. Não sabia desses detalhes sobre sua vida
e isso demonstra como muitas vezes julgamos sem conhecer o caminho do outro. Ela fez uma pausa, como se ponderasse cuidadosamente suas próximas palavras. Ainda assim, preciso questionar. Se você experimentou a importância desses programas em primeira mão, como pode apoiar cortes que afetam justamente famílias como a sua? Foi um dia. Nicholas respondeu prontamente. Porque vi de perto tanto o que funciona quanto o que não funciona. Vi como muitas famílias, incluindo a minha, precisaram de ajuda temporária para se reerguer. Mas também vi como o sistema atual cria armadilhas de pobreza, desestimula o trabalho formal e é permeado por fraudes que drenam recursos de quem realmente precisa. O debate havia se transformado em algo mais profundo do que a maioria esperava. As redes sociais reagiam intensamente, com muitos comentando sobre como suas percepções estavam mudando ao longo da transmissão. Foi então que Samia fez o movimento que mudou tudo. Proponho algo diferente, deputado. Em vez de continuarmos nesse embate que parece irreconciliável, o que acha de trabalharmos juntos em um projeto piloto? Um programa que incorpore o melhor de nossas visões, a assistência imediata que defendo e os mecanismos de independência progressiva que você valoriza. O auditório reagiu com murmúrios surpresos. O mediador, visivelmente impressionado, perguntou a Nicholas: "O senhor aceitaria tal proposta?" O desfecho surpreendente Nicholas olhou para a plateia, para as câmeras e, finalmente, para Samia. Por um momento, parecia avaliar se aquilo era genuíno ou uma armadilha política. "Aceito com uma condição", respondeu ele finalmente. "Que seja um projeto verdadeiramente apartidário, baseado em evidências e resultados mensuráveis, não em ideologias preconcebidas de qualquer lado." Samia estendeu a mão. "Se esse é o caminho para ajudar quem realmente importa, o povo brasileiro, então estou dentro." O aperto de mãos dos dois parlamentares foi capturado pelas câmeras e imediatamente se tornou viral nas redes sociais. O mediador, ainda processando o que acabara de presenciar, concluiu: "Parece que testemunhamos algo raro na política atual. A capacidade de buscar pontos de convergência, mesmo entre visões aparentemente irreconciliáveis." Nos bastidores, após o debate, uma cena ainda mais surpreendente ocorreu. Capturada apenas parcialmente por um celular de um dos produtores, a conversa entre os dois continuou. "Você sabia que isso iria repercutir mais do que qualquer briga, não é?" Perguntou Samia, ainda com o microfone ligado sem perceber. "Sabia", respondeu Nicholas com um sorriso discreto. "Às vezes o maior golpe político é justamente quando todos esperam que você ataque e, em vez disso, você estende a mão." "Bem, jogado", ela admitiu. "Mas saiba que vou cobrar esse projeto piloto. Não foi apenas retórica da minha parte." "Nem da minha", respondeu ele. "Aliás, já tenho algumas ideias sobre como podemos estruturá-lo." O vídeo desse momento nos bastidores, inicialmente não previsto para ir ao ar, vazou nas redes sociais, horas depois, e gerou ainda mais discussão que o próprio debate. Os desdobramentos, nas semanas seguintes, o que começou como um debate polarizado, transformou-se em um fenômeno político único. Nicholas Ferreira, visto inicialmente por muitos como um político de confronto, passou a ser reconhecido também por sua capacidade de articulação e pragmatismo. O projeto piloto proposto durante o debate realmente saiu do papel. Uma comissão especial foi formada, com representantes técnicos indicados por ambos os deputados. A primeira cidade escolhida para a implementação foi justamente aquela onde Nicholas cresceu. Em sua primeira entrevista após o anúncio oficial do projeto, Nicholas fez questão de enfatizar: "Este é apenas o começo. Mostramos que é possível superar a polarização quando o foco é o bem-estar do cidadão, não o próximo ciclo eleitoral." A deputada Samia e eu temos muitas diferenças e continuaremos a discordar em vários temas. Mas encontramos um espaço onde nossas visões se complementam, e é nesse espaço que podemos construir algo realmente transformador. A pesquisa de opinião realizada um mês após o debate revelou algo notável. Nicholas havia conquistado respeito até mesmo entre eleitores tradicionalmente mais identificados com a esquerda, sem perder o apoio de sua base conservadora. Sua
Capacidade de manter seus princípios enquanto demonstrava abertura ao diálogo foi amplamente elogiada por analistas políticos. Samia também viu sua imagem se transformar, mas de maneira mais complexa. Enquanto ganhou admiração de parte do eleitorado conservador moderado, enfrentou críticas de alas mais radicais de seu próprio campo político, que viram na aproximação com Nicolas uma traição ideológica. A resposta dela a essas críticas foi contundente. Não fui eleita para agradar a radicais de qualquer espectro. Fui eleita para buscar soluções para problemas reais. Se isso significa trabalhar com quem pensa diferente em alguns pontos, é exatamente o que farei. O que começou como um debate marcado por zombarias e provocações, terminou como uma lição sobre a complexidade da política e a importância do diálogo genuíno. A capacidade de Nicolas de transformar um momento de ataque em uma oportunidade de conexão não apenas neutralizou a estratégia de Samia, como também elevou o nível do debate político nacional. Analistas apontam que o verdadeiro vencedor desse episódio foi Nicolas Ferreira, não porque derrotou sua adversária no sentido tradicional, mas porque demonstrou uma maturidade política que muitos não esperavam, consolidando sua imagem como um líder capaz de transcender a polarização, quando necessário, sem abrir mão de seus princípios fundamentais. Como um veterano comentarista político, observou: Nicolas fez algo extraordinário. Quando todos esperavam uma guerra, ele propôs uma construção conjunta. Isso não é apenas inteligente do ponto de vista estratégico. É também o tipo de liderança que nosso país desesperadamente precisa. Nas semanas seguintes, o vídeo do debate ultrapassou 10 milhões de visualizações, tornando-se um caso de estudo em escolas de comunicação política. A frase final de Nicolas nos bastidores: às vezes, o maior golpe político é justamente quando todos esperam que você ataque, e em vez disso, você estende a mão. Tornou-se um meme, e para muitos, um novo paradigma para se pensar a atuação política em tempos de extrema polarização. O que começou com uma deputada zombando de seu oponente terminou com uma inesperada parceria que, independentemente de seus resultados práticos futuros, já havia conseguido algo raro: fazer milhões de brasileiros repensarem suas próprias posições sobre o que significa fazer política em um país dividido. E para Nicolas Ferreira, representou muito mais que uma vitória momentânea em um debate televisionado. Foi a consolidação de uma imagem de estadista em potencial, capaz de surpreender tanto aliados quanto adversários com sua capacidade de transformar confrontos em oportunidades de diálogo construtivo. Prove que você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.